Louvado seja Deus. Essa aqui é a parte introdutória do livro de Atos, que é chamado de Atos dos Apóstolos, que narra a história dos apóstolos na fundação e no prosseguimento dos primeiros 30 anos da igreja. Atos dos Apóstolos tem a finalidade de contar para a gente como que aconteceu o nascimento da igreja e como que a igreja se desenvolveu nos seus primeiros 30 anos. O livro de Atos tem 28 capítulos. Do primeiro ao 28º, ele tem um objetivo de dizer como que o evangelho do Senhor Jesus, após a sua ascensão, Jesus deu na mão dos apóstolos, dos 11, porque Judas havia traído, depois se matou e sobrou os 11 apóstolos, como que o evangelho, na mão desses homens, a comissão que foi dada a esses homens de pregar o evangelho, como que no espaço, no interregno de 30 anos, o evangelho alcançou toda parte do mundo conhecido até então. O evangelho começa a ser pregado em Jerusalém. E quando nós chegamos no último capítulo do livro de Atos, que é o 28, o evangelho está sendo pregado na capital do Império Romano, que é o maior império que já existiu. O maior de todos os impérios da história da humanidade é o Império Romano, cuja capital era Roma, que era a cidade mais populosa do mundo na época. Para você ter ideia, Roma na época tinha 1 milhão de habitantes. São Paulo, grande São Paulo, tem mais de 20 milhões de habitantes, tem 22 milhões. Na época, a maior capital do império tinha 1 milhão de habitantes. Roma era a capital do mundo, e era uma cidade cosmopolita. O que é uma cidade cosmopolita? É uma cidade que transita para lá e para cá gente de todo lugar do mundo. Não é uma cidade provinciana, bairrista, mas é uma cidade pluricultural. E quando o evangelho alcança a cidade de Roma, então ele se estabelece no mundo. Através dos apóstolos de Jesus Cristo, o evangelho foi pregado num espaço de 30 anos, ele alcançou o mundo inteiro. O mundo inteiro, foi pregado em todas as partes do mundo conhecido até então. Paulo conseguiu levar o evangelho para todas as partes do Império Romano. Tudo que era conhecido, Paulo levou. E a história de Atos é para contar esses 30 primeiros anos da igreja. Louvado seja Deus. E como é que isso acontece? Onde está o segredo, os bastidores? Qual que é a dinâmica dessa movimentação? Primeiro, os apóstolos tinham uma comissão dada por Jesus. Eles viram Jesus ressurreto. Está aqui, ó. Primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também ensinar. Jesus começou a fazer e ensinar. Lucas recebeu a incumbência desse Teófilo, que provavelmente era um funcionário, um alto funcionário do governo romano, recebeu a incumbência de fazer uma investigação histórica, porque quando Atos foi escrito, já tinha passado muitos anos os eventos da vida de Jesus, já tinha passado algumas décadas da vida de Jesus. Já tinha passado algumas décadas da vida de Jesus, do ministério de Jesus, da morte de Jesus, das ocorrências que tinham acontecido com o Senhor. Quando ele recebeu essa incumbência de voltar para os lugares onde Jesus foi e investigar as pessoas. Porque muitas das pessoas que Jesus curou, muitas das pessoas que ouviram as pregações de Jesus, nessa época, mesmo passando alguns tempos, ainda era viva. E ele foi, o Lucas voltou sob essa encomenda, financiado por esse Teófilo que tinha capital, foi lá para fazer essa investigação, para confirmar se o cristianismo tinha fundamento histórico ou não. E aí ele está se reportando no primeiro capítulo, dizendo, o primeiro tratado, que é o Evangelho de Lucas, o primeiro tratado é o Evangelho de Lucas, o primeiro tratado é o Evangelho de Lucas, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito aos apóstolos. Então, entre a morte e a ascensão de Jesus à destra de Deus, ele passou um período na terra com os discípulos, de aproximadamente 40 dias, e nesse tempo, os apóstolos passaram por um intensivão pelo Espírito Santo, e esse intensivão era um preparatório para que eles pudessem cumprir a missão. E o que eu quero aqui da parte de Deus dizer, como é que a igreja conseguiu fazer essa proeza, sair dos grotões ali da Palestina, e conseguir alcançar todo o Império Romano sem ter um general, sem ter armas, sem ter dinheiro, sem ter recursos humanos, homens simples e pobres, sem ter condição nenhuma. Como que o Evangelho ganhou essa escala de nível mundial da época em apenas 30 anos, que é o livro de Atos? Muitos chamam Atos, a maior parte denominam esse livro de Atos como Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, ou seja, o que os apóstolos fizeram, a obra que eles fizeram.
Mas outros chamam o livro de Atos do Espírito Santo, porque nos bastidores dos apóstolos não estavam os próprios apóstolos, era o Espírito Santo através da vida dos apóstolos. O Espírito Santo agindo por intermédio deles, o Espírito Santo usando os apóstolos, o Espírito Santo impulsionando os apóstolos, o Espírito Santo motivando os apóstolos. E aqui a gente consegue ver que a missão que tem dado para ele, ide por todo mundo, pregar o evangelho, toda criatura, ide por todo mundo. Você acha que isso é coisa fácil? Entrar numa cultura que ninguém crê em Deus, que ninguém crê na palavra? Como que as pessoas vão crer, irmão? Como que você vai chegar num lugar onde as pessoas têm outras crenças, outros valores, têm historicamente, milenarmente, acreditam em outras coisas que nada tem a ver com o Deus de Israel, que não tem nada a ver com o Deus da Bíblia? Como que a pessoa é capaz de crer nisso aqui? O segredo aqui, o segredo da vida dos apóstolos, o segredo, o ponto de partida, o ponto deflagrador que vai fazer uma revolução na história da humanidade, vai fazer uma revolução na história da humanidade, está aqui no versículo número 8, e recebereis a virtude do Espírito Santo. Muito embora nós tenhamos aqui corretamente a nomenclatura do livro, chamando Atos dos Apóstolos, é também correto dizer que também são atos do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Aí eu pergunto para você, eu creio que os atos do Espírito Santo ainda continuam atuando entre nós. Eu acredito na contemporaneidade dos atos do Espírito Santo entre nós. Eu acredito que nós podemos fazer, que nós podemos tirar partido dessa palavra para que a gente possa potencializar a nossa força. Se eu fizer apenas com a minha própria força, com a minha própria capacidade, o resultado é um. Mas se eu pedir, se eu me dobrar, se eu declarar a minha dependência ao Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor há de me dar força para nós cumprirmos a nossa missão. Às vezes é difícil cumprir a nossa missão, irmão. A gente se vê diante de tantas barreiras, diante de tantas circunstâncias, diante de tantas impossibilidades. Às vezes nós carregamos dentro de nós sonhos, projetos, e a gente se vê diante de sonhos e projetos e fala, meu Deus, como que isso pode acontecer? Como que isso é possível, que isso se torne realidade? E a palavra de Deus está dizendo aqui, e recebereis a virtude do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E recebereis a virtude do Espírito Santo. Meu amigo, minha amiga, ouça o conselho que vem da parte do Senhor e da sua palavra hoje. Se disponibilize para Deus, dizendo, Senhor, eu abro mão de continuar lutando com as minhas próprias forças. Eu abro mão de continuar lutando com os meus próprios recursos. Eu abro mão de continuar pelejando com as minhas próprias condições. E eu agora renuncio o meu próprio eu, para que eu possa receber do Senhor a virtude do Espírito Santo. A virtude do Espírito Santo, louvado seja Deus. A palavra virtude tem aqui muitas interpretações, muitas variações da palavra virtude. Louvado seja Deus. A palavra virtude é poder. A palavra virtude aqui é poder. E essa palavra virtude, ela encontra uma raiz, ela encontra no original a palavra dunamis. E a palavra dunamis é o poder da dinamite. O poder de Deus, nada nessa terra se compara ao poder de Deus. Nada nesse mundo é páreo ao poder de Deus. Nada nessa terra se equipara ao poder de Deus. É por isso que a Bíblia diz em Isaías 43:13, antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa fazer escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Irmão, creia no poder de Deus. Creia no poder de Deus. Louvado seja Deus, o poder de Deus é real. O poder de Deus é incomparável e inigualável. Louvado seja o nome de Jesus. E por quê? Que eu posso dizer para vocês de maneira categórica e com toda a convicção da minha alma, porque nós temos aqui o registro histórico do poder de Deus, os episódios em que evidenciam de maneira incontestável a ação maravilhosa do poder de Deus. E na medida com que eu deposito a minha fé no poder de Deus, as coisas acontecem. Louvado seja Deus. Irmãos, o Espírito Santo é a pessoa divina que Deus enviou a sua igreja. Deus enviou o Espírito Santo. Deus enviou o Espírito Santo cumprindo a promessa. Era uma promessa de todos os tempos. No Antigo Testamento, na antiga dispensação, conhecida como a dispensação da lei, o Espírito Santo não agia como age hoje no Novo Testamento. O Espírito Santo agia de maneira pontual. O Espírito Santo agia de maneira ocasional. O Espírito Santo agia em ocasiões específicas. O Espírito Santo agia, louvado seja Deus, de maneira
controlada. Hoje o Espírito Santo atua de maneira ampla e restrita. Mas acontece que o que veicula a ação do Espírito de Deus na minha vida, do Espírito Santo na minha vida, é a fé que eu coloco na palavra do Senhor. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele enche os crentes. Ele enche. Lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 18, diz: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo está dizendo, ao invés de você se encher de vinho, ao invés de você se inebriar com vinho, permita que o Espírito Santo enche o teu coração. E ali é uma clara comparação, porque muitas vezes nós nos enchemos de tantas coisas e nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E lá ele diz, sabe como que a gente fica cheio do Espírito Santo? Como é que o crente fica cheio do Espírito Santo? Está lá, depois, a partir do versículo 19, tem várias coisas que diz que Paulo diz para nós ser cheios do Espírito Santo. Uma delas é nós sermos gratos a Deus, em ação de graças. Aprenda a ser grato ao Senhor. Aprenda a agradecer a Deus nas mínimas coisas. Agradece a Deus até pelo problema que você tem. Louvado seja Deus. Porque você pode estar dizendo assim, pastor, mas como é que eu posso agradecer até pelo problema que eu tenho? Eu acho que você pode agradecer até pelo problema, porque apesar do problema você está de pé. E se você está de pé, é porque Jesus está te sustentando. E se você agradecer, louvado seja Deus, o plano do diabo automaticamente cai por terra. Por quê? Que quando o diabo quer que você faça o quê? Que você reclame do teu problema. Que você amaldiçoe o teu problema. Que você amaldiçoe o teu problema, que você joga praga. Sabe, a vida para mim não presta. As coisas vão de mal a pior. Eu não tenho sorte. É tudo que o diabo quer que você faça. Agora, quando você fala, Senhor, apesar dessa circunstância, apesar dessa dificuldade que eu estou enfrentando, apesar desse momento adverso que eu estou vivendo, eu estou aqui de pé. E hoje, aleluia, eu estou cultuando o teu nome, louvando o teu nome. Então, aquele problema que na ótica do diabo era para te colocar no chão, louvado seja Deus, aquele problema vira um trampolim para te colocar ainda mais na presença do Senhor, e o nome de Jesus ser glorificado. Louvado seja Deus. Outra coisa, lá ele fala salmodiando, ou seja, pegando os salmos. Salmodiar é cantar os salmos, cantar a Deus, cantar o louvor. Muitas pessoas entram no culto e saem do culto do mesmo jeito, ou se não pior do que entrou. Por quê? A gente canta o hino, ninguém canta. Por que você não canta? Por que você não canta, irmão? Qual que é o problema de você cantar? Qual que é o seu problema? Eu falei, Gideão foi lutar com os midianitas e levou a buzina. E aí ele falou, vocês vão fazer o que eu fizer. Na hora que eu der o sinal, todos tocam uma buzina. E eu falei aqui aquele dia, que a buzina do crente assembleano está aqui, a harpa cristã. Eu não venho para o culto sem trazer minha harpa. Eu não venho para o culto sem trazer... A harpa para mim, irmão, não é um enfeite. A harpa para mim não é um apêndice. A harpa para mim não é dispensável. Tem gente que acha que o hino da harpa ficou cafona. Tem gente que acha que o hino da harpa ficou retrógrado. Tem gente que acha que o hino da harpa ficou fora de moda. Tem gente que acha que o hino da harpa é chato, mas não tem hino igual o hino da harpa. Não tem hino. O hino da harpa tem uma capacidade enorme de elevar a nossa alma às alturas de Deus. As alturas de Deus. Os hinos são de uma letra, são de uma espiritualidade, de uma consistência espiritual sem igual. Esses hinos aguados, água com açúcar que a gente vive hoje, irmão, esses hinos da moda, esses hinos comerciais, só para massagear o ego das pessoas. Isso aí não enche barriga não, irmão, não dá camisa para ninguém não. Pelo amor de Deus, é um hino da harpa. Louvado seja Deus, e ainda mais acompanhado com a orquestra, que a coisa aí fica melhor ainda. Louvado seja Deus. Eu estou te instruindo, talvez você perdeu a oportunidade, mas quando você vir para o próximo culto, pega a tua harpa, vem com a harpa. Louvado seja Deus. Eu sei que hoje ainda de lambuja, de quebra, a gente ainda coloca a letrinha ali no telão. Mas não é a letrinha do telão, ô irmão, ô servo de Deus, ô abençoado, o hino que está ali escrito no telão, não é para você que é crente não. É para quem não é crente e não teve a oportunidade ainda de conhecer a irmã Isabel, que tem ali na livraria as harpas para vender. É para a pessoa que está chegando na igreja, que vem de outro ministério, que não tem conhecimento. Mas o crente que está na presença de Deus, ele vem com a harpa. Louvado seja Deus, ele conhece os hinos da harpa. Ele louva a Deus, aprenda a servir a Deus, porque é o que a Bíblia recomenda. Louvado seja Deus, é o que a Bíblia fala. E recebereis a virtude do Espírito Santo. Nós não podemos abrir mão da virtude do Espírito Santo. Porque é só com a virtude... Irmãos, a Bíblia... O primeiro mandamento... Qual que é o primeiro mandamento dos 10? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo? E o próximo como a ti mesmo. Você já percebeu que esses mandamentos é mais complicado do que tudo? Como? Irmão, onde é que existe em nós capacidade para amar a Deus sobre todas as coisas? A gente fala as coisas da boca para fora e nem para pensar que a coisa é braba. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus acima do filho, amar a Deus acima dos bens materiais, amar a Deus acima de você mesmo. Entre a vida e a morte, se você tiver que ficar com Deus numa circunstância entre a vida e a morte, cumprir o primeiro mandamento, e depois piora. Do primeiro, irmão, o primeiro já é difícil de cumprir, o segundo é pior ainda, o segundo é amar o próximo.
Não está dizendo amar o teu filho como a ti mesmo. Amar o teu filho como a ti mesmo é fácil. Amar a tua esposa como a ti mesmo também não é tão difícil. Dá para você amar a tua esposa até mais do que você mesmo. Ou vice-versa. Agora, amar o próximo